considero um tema fácil, dizer se faz sentido ou não venture capital no Brasil em 18 minutos. Então, deixa eu começar um pouco com o meu viés, tá? Eu fui empreendedor, depois fiz consultoria e há uns 10 anos atrás eu resolvi que eu ia fazer venture capital, fui para os Estados Unidos, fiz venture capital lá e voltei para o Brasil. Eu criei, junto com 2 sócios, o segundo fundo de venture capital do Brasil, Warehouse Investimentos. A gente fez 6 investimentos, acertou com o iFood, tem mais 2 empresas que estão indo bem. E aí eu saí para montar um novo fundo e nesse processo eu me juntei à Redpoint. A Redpoint ela é um fundo brasileiro de 130 milhões de dólares para fazer investimento em venture capital. Então, se a gente não acreditar que faz sentido fazer venture capital no Brasil, a gente está dando um tiro no pé. O compromisso é de muito longo prazo, é um investimento que vai maturar em 10, 20 anos, e a gente entrou cedo para criar uma posição de liderança nesse mercado. A gente tem 3 sócios locais, que é o Anderson Tess, que é um dos primeiros investidores de venture capital no Brasil, foi o cara que comprou o Buscapé pela Naspers e depois fez investimento na Movile, o Romero, que fundou o Buscapé, e o Manuel, que foi hacker, CTO, Chief Digital Officer do Grupo Abril e veio ser sócio do fundo. Tá? Por que isso é importante? Porque, a gente comprou essa tese de que venture capital no Brasil faz sentido e a gente está investindo a nossa carreira nisso. Então, a gente claramente tem um viés. O segundo ponto é, venture capital eles são naturalmente otimistas. Então, tome tudo que eu falar com um pouquinho de sal e garanta que você está fazendo sanity checks. Tá? Mas qual que é a história? Na hora que a gente olha investimento em VCPE, esse é o quadro que a gente vê. O Brasil é mais ou menos 1/3 do que deveria ser na hora que a gente compara com os Estados Unidos e o Reino Unido. Né? Só que no Brasil a gente é desproporcionalmente alocado em private equity. Então, na hora que a gente faz a conta só para venture capital, o cenário é mais ou menos esse aqui. A gente deveria investir mais ou menos 9 bi em venture capital. Na América Latina inteira, a gente investe 500 milhões de dólares por ano. A gente, hoje, olhando para esse mercado, quando ele maturar, ele deveria ser de 10 a 20 vezes maior do que ele é hoje. Tem um monte de entrave que a gente vai discutir, mas é um mercado que tem muito espaço para crescer. E a história não foi legal com o Brasil, a verdade é essa. Na hora que a gente pega o mercado americano, ele começou a decolar, isso daqui é o lançamento do Mosaic em 93, tá? Depois o Netscape fez o IPO em 94, ou 95, e aí o mercado americano começa a ficar efervescente e você começa a ver aquele ramp-up que deu na bolha de 2000. Tá? Os Estados Unidos tiveram 5, 6 anos de aceleração de fundos captando dinheiro. E na hora que explodiu a bolha, esses fundos estavam captados. Ou seja, você tinha um monte de dinheiro captado aqui atrás que foi colocado para trabalhar em 2001, 2002, 2003, e aí você vê a ressurgência de tecnologia como um mercado interessante em 2004, quando o Google faz o IPO. No Brasil, a história foi completamente diferente. O primeiro grande caso de sucesso no Brasil foi Star Media, que foi em março de 99. Em março de 2001, não existia mais mercado. Ou seja, a gente não captou fundos, as empresas não deram saídas e as pessoas não aprenderam a escalar essas empresas. A gente abortou o processo muito antes. E aí a gente entra no inverno nuclear, que a gente brinca na indústria, onde não existia nada. Todo mundo que tinha entrado em tecnologia em 99, quando o negócio ficou sexy, perdeu muito dinheiro, ninguém queria ouvir falar de tecnologia. A gente vê esse trend mudar quando a gente chega lá em 2008 e, o Buscapé faz uma saída de quase 400 milhões de dólares. De novo, a gente começa a ter empreendedores voltando a olhar, dá para ganhar dinheiro fazendo startup, e começa a ter fundos. Aqui surge o primeiro fundo de venture, propriamente dito, que é a Monax. Vocês vão ver que a geração anterior, que leva o nome de Venture Capital, faz muito mais investimentos com perfil de private equity. O cara entra para ganhar 3, 4 vezes, empresas que já estão gerando cash flow. Não é esse o negócio de venture. Tá? Isso é negócio de private equity, e a geração anterior toda, que foi captada ali 97, 98, 99, era de caras de private equity, não eram de tecnologistas, não eram de empreendedores. Aí o Buscapé nasce, a Monax capta o primeiro fundo, a Warehouse vem em 2010, Kazek em 2011, Redpoint em 2012, e se forma um mercado. Então,
só para visualizar um pouco essa evolução, esse era o ecossistema em 2000. Não tinha ninguém, era um deserto. Em 2005, a gente começa a ter algumas coisas. Em 2010, a gente vê muito mais coisa. Em 2015, na verdade, a gente refez esse chart porque a gente tirou a parte de cima para mostrar o que aconteceu, que são os corporates entrando violentamente. A gente, entre 2015 e 2016, a gente viu mais de 30 corporates iniciarem as iniciativas de corporate venture. E com isso, o Brasil virou um mercado. A gente hoje é o melhor mercado da América Latina, possivelmente um dos melhores mercados emergentes do mundo de venture capital, e subindo muito rápido. Tá? E você pega essa pesquisa que diz que a gente é o 12º melhor mercado do mundo, ela foi feita antes de iniciativas tipo Cubo, Google Campus, InovaBra, e um monte de coisa que tem movimentado o mercado nos últimos 2, 3 anos. Então, na próxima leitura, provavelmente estaria muito melhor. E tem uma outra mudança fundamental no mercado. O que a gente ouve, né, de todo mundo? Pô, no Brasil não tem saída, e quando tem saída é pequena. Justo. Primeiro, saída não era para ter. Os fundos mais velhos, hoje, eles estão com 7, 8 anos do primeiro investimento, que é mais ou menos o holding time de um fundo de venture capital. Então, agora a gente deveria estar começando a ver as saídas acontecerem. O segundo ponto é, a gente não tinha cheques grandes. Ninguém escrevia cheque acima de 20 milhões de dólares. Eu peguei alguns cheques de 20 milhões de dólares nos últimos 2 anos. Isso permite que o empreendedor que já estava com uma empresa que vale 100, 120, 130 milhões de dólares consiga continuar crescendo. O que acontecia, esse cara chegava nesse tamanho de empresa, olhava para o lado e, puta, não tinha ninguém para investir. Aí o que ele faz? Ou ele vai botar esse negócio numa estratégia de crescimento orgânico, vai crescer 15% ao ano, que não é interessante a ninguém, ou ele liquida e parte para outra. É o que 90% dos empreendedores fizeram. Agora a gente vê fundos internacionais escrevendo esse cheque de 20 a 30 milhões de dólares, que permite que essas empresas deem a próxima estilingada e vão aí para fazer grandes saídas. E a gente tem problema pra cacete. Se tem uma coisa que não falta no Brasil, é problema. E problema é oportunidade para ser resolvido. 2 formas de resolver. Ou a gente vai botar dinheiro e construir estrada e rua e infraestrutura, old school, ou a gente vai aplicar tecnologia para diminuir a necessidade de infraestrutura. E existe em qualquer mercado no Brasil. É muito fácil você falar, puta, essa coisa não funciona no Brasil. Seja a real estate, seja os nossos cartórios, seja o sistema judiciário, a gente tem o maior sistema judiciário do mundo. Ninguém gasta 1,3% do PIB e não funciona. Alguém tem que resolver isso. A gente tem um banking system que é caríssimo e que você pergunta para qualquer cliente e o cara não está feliz. Alguém tem que resolver isso. E são centenas e centenas de milhões ou bilhões de reais em oportunidade para ser resolvido. A gente agora tem dinheiro, a gente começa a ter empreendedores experientes e tem um monte de problema para atacar. Mas existem problemas. Isso daqui são os retornos do mercado americano. 5% dos fundos fazem 95% do retorno da indústria. Não só isso, como ali nas linhas, a verde são os 25% melhores fundos, o retorno deles, ano a ano. A azul são os medianos, a laranja são os 25% de baixo. Esse é um jogo que não existe espaço se você não estiver no topo. Ali você vê o retorno acumulado se você investir em cada um deles durante esses 32 anos. Nos 25% de baixo, você vai dar 2,2 vezes em 32 anos de investimento. Não tem nada que você possa fazer que seja pior investimento que isso. Se você investir na média do mercado, você vai dar 31 vezes, que é mais ou menos a taxa de poupança. Agora, se você investir no top 25%, eu não estou nem falando do top 5, top 25%, você retornaria 1.097 vezes o capital investido em 32 anos. Aí o jogo é legal. E isso é uma das coisas que todo mundo tem muita dificuldade de entender. Não existe espaço nesse mercado para ser o B-player. Ou você está no top choice, ou você não vai dar retorno. E essa é uma discussão que a gente tem tido consistentemente com todos os novos entrantes na indústria.
Ou você vai criar um value prop que seja específico e te torne top choice para algum tipo de empreendedor, ou é melhor você não entrar. Porque a chance de perder dinheiro nesse mercado é brutal. E esse é o mercado que vive de profecia autorrealizável. O melhor fundo atrai os melhores empreendedores, o melhor empreendedor quer trabalhar com o cara que já fez isso algumas vezes. Então, o melhor fundo vai ver os melhores deals e vai ver os melhores deals primeiro. Quem não for escolhido vai para o segundo, vai para o terceiro, vai para o quarto fundo. Ou seja, o 10º fundo está apostando que todo mundo na frente dele está tomando a decisão errada. Então, ou você vai estar no topo, ou você não vai estar. Então, o melhor track record traz os melhores empreendedores, traz os melhores deals, que essa é outra coisa, né? Pô, na hora que o cara quer trabalhar com você, você consegue um deal um pouco melhor. Como você está trabalhando com as melhores empresas, você aprende mais como fundo, né? Poxa, vê um scaling de um Nubank, vê um scaling de uma RD, pô, te ensina muitas coisas que você consegue explicar para as suas outras 30 empresas de portfólio. E com isso você ajuda mais esses caras têm mais sucesso e, de novo, volta no track record. Ser um novo entrante numa indústria como Venture Capital é dificílimo. A chance de sucesso, a menos que você crie um value próprio muito específico, tende a 0. Por isso que a Redpoint entrou 10 anos antes do que ela acha que o mercado no Brasil vai maturar. Mas é isso. Então, respondendo à pergunta, Venture Capital no Brasil faz sentido? Faz, só que é para uma fração pequena da indústria que vai efetivamente dar retorno. Na massa, nem Venture Capital nos Estados Unidos faz sentido, e isso, Kaufman Fellows já publicou um paper sobre isso. Não é um jogo de massa, não é um jogo de média. É um jogo super elitizado, e no Brasil não tem por que ser diferente. Acho que é isso.